dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Uma carinha assim meio de dodói, né? Gente, fiquei muito gripada esses dias, não conseguia nem falar direito, né? Mesmo assim, tem hora que a voz vai, tem hora que ela some, mas tudo damos graças a Deus, né? Graças a Deus, porque se eu estou aqui falando agora é porque eu estou vencendo a dor da garganta. Estou vencendo a dor do corpo, para a glória de Deus, né? Estou vencendo a dor. E você, está vencendo as suas dores? Está conseguindo vencer? Você é ser humano. Se você sente dor, creia que você vai vencer a dor. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores. Não é isso que diz? Então vamos vencer as dores do dia a dia, né? As dores no interior. É nós que vamos vencer, que cremos no Senhor Jesus. Então, né? Se minha voz cortar, vocês não reparam. É normal. Ainda não estou bem recuperada da gripe. Mas vou deixar aqui a palavra que eu estava meditando hoje, né? Não é porque eu estou meia dodóizinha, né? Que eu não vou meditar na palavra de Deus. Aí que eu medito mais ainda. Não vou dar esse voto pro Satanás, não. Não, sai daqui, enfermidade, em nome de Jesus, né? Aí que a gente agruda mais na palavra de Deus, a gente medita mais e assim é que Deus nos faz vencer as dores. Quando a gente passa por sofrimento, a gente está aprendendo mais ainda, sabia? A gente vai aprendendo com nossas dificuldades do dia a dia, após dia a dia. Deus é um Deus que ensina a todo instante, você sabia disso? Ele está o tempo todo nos ensinando com o nosso próximo, com nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, você que é homem, né? Com nossos amigos, né? E até com as pessoas que são inimigas da gente, que a gente nem sabe o que é. Às vezes a pessoa olha para você, não gosta do seu jeito, mas nisso aí Deus também está te ensinando, não desanima não. Deus está te ensinando em tudo, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele fala que a gente tem os nossos adversários, as pessoas que não gostam da gente, porque a gente está no meio do mundo, né? Ele falou que a gente ia ter esse sofrimento, por quê? Por causa da situação da gente estar no meio de um povo que não acredita em Jesus. Então, quando você passa por alguma indiferença, por alguma pessoa olha para você e não gosta de você do nada, e você é cristão, você pode saber que aí tem discernimento, tá? Você já entendeu o que eu tô falando, né? Então é assim, em tudo você dá graças a Deus e vai rompendo, porque aqueles que são, né, são escolhidos por Deus vão ser perseguidos, né? Desde o início os profetas foram perseguidos. Outros, desde o ventre da sua mãe, já foram perseguidos. Jesus, desde o ventre da mãe dele, ele era perseguido. Maria teve que sair de uma cidade para outra para ele nascer. Então, nós seremos perseguidos sempre. E é bom saber disso, que tem pessoas que perseguem a gente, porque é sinal que a gente está indo no caminho certo. Porque se a gente estivesse no mesmo caminho deles, a gente era amiguíssimos, né? Se a gente estivesse fazendo a mesma coisa, tivesse com o mesmo pensamento dessas pessoas, a gente não era amigo deles? Era tudo mesmo, farinha do mesmo saco, que nem diz a moda. Então, se você está fazendo diferença, vai ser perseguido, fica tranquilo. Nisso Deus está te ensinando também como você se comportar, como você agir e buscar mais a Ele, né? Porque você vai estar sentindo uma dor, então você vai estar buscando mais Ele, para Deus te dar instruções para vencer essas situações do dia a dia, né? Mas agora vamos aqui conversar da palavra de Deus, ok? Especificamente num versículo, vou deixar aqui um versículo e a gente vai fazer um comentário sobre isso, amém? E se encontra em Lucas capítulo 13, versículo 9, vai dizer o seguinte: se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não der, corta, quer dizer, cortar a árvore, né? Que não dá fruto. Jesus estava explicando isso numa parábola acerca do arrependimento. Ele estava falando das pessoas que não se arrependem. Ele começou o versículo 13 ali falando a respeito, né,
das pessoas que não se arrependem e que acham que outras pessoas têm mais pecado do que aquelas que estão cometendo tal coisa. Aí ficam julgando, você acha que aquele lá tem mais pecado que aquele outro, e não se arrepende do próprio pecado. Então ele estava, né? Ele explicou que não, os dois têm o mesmo tanto de pecado, mesmo. Então ele disse o seguinte, no verso 6 até o 9, ele vai explicar sobre acerca de um homem que ia todo dia lá numa figueira, né, durante um ano, para ver se tinha fruto. E aquela figueira, durante um ano, ela não deu fruto. Ela não deu fruto. Aí ele falou: corta. Ele cansou de ver a figueira não dando fruto e mandou cortar. Aí o senhor veio e falou: não, não corta, né? Dá mais um tempo. Aí ele falou: então vou deixar mais um ano. E se ela não der fruto, se ela der fruto, muito bem. Mas se ela não der, corta. Então, a solução é cortar quando não dá fruto. Por que ele mostrou essa parábola para eles? Por causa do arrependimento. As pessoas, né, elas não estavam se arrependendo do pecado deles. Então, o Senhor queria que eles se arrependessem. Esse era o fruto que Deus queria, que Jesus queria. Né? Então, vamos ver que o arrependimento é um fruto. Não é só quem trabalha na obra de Deus ou, né, tem em outro lugar fazendo a obra, pregando o evangelho. Não, não é só isso que é fruto. O fruto começa em si mesmo, quando você se arrepende dos seus pecados. Quando você sinceramente se arrepende dos seus pecados, isso é um fruto de justiça, um fruto de arrependimento, é um fruto. É esse fruto que Deus está falando aqui, que Jesus está falando. É esse fruto. Fruto de arrependimento. Entendeu? Olha o chamado ao arrependimento. Vamos ver por que ele falou dessa parábola para o povo entender melhor, porque ele já tinha falado a comparação entre uma coisa e outra coisa no início do capítulo 13. Vamos ver? Morte e arrependimento é o título da minha Bíblia, né? Então é o seguinte, ele vai falar o seguinte. Naquela ocasião, as pessoas que estavam ali presentes chegaram até Jesus e falaram assim: ó, Jesus, Pilatos está misturando o sangue de alguns galileus no sacrifício deles. Eles faziam sacrifício aos deuses deles e estavam misturando ali o quê? Sangue dos galileus. E Jesus, no verso 2, ele vai falar assim: vocês pensam que ele, né, eles ali, Pilatos e o povo que está misturando sangue, tem mais pecado do que os que sofreram, quer dizer, os que morreram, os galileus que morreram, perderam sangue para o sacrifício? Vocês estão achando que eles têm mais pecado do que os outros que sofreram a morte do sangue, para tirar o sangue para poder fazer o sacrifício? Não. Digo que os dois têm pecados. Os dois. Tanto o que fizeram o sacrifício. Aí ele falou assim, Jesus falando, por eles terem sofrido tanto assim, os galileus, digo que não. E digo para vocês também, que se não se arrependerem, olha só Jesus falando, se não se arrependerem, vão perecer vocês também. Então, Jesus, meu Deus, ele chamou a atenção deles, que foram contar para ele. Que foram contar. Então, quer dizer, vamos ver aqui, o que foi contar, Jesus chamou a atenção. E o que morreu, que era os galileus, para o sangue deles serem, porque Pilatos mandou tirar o sangue para misturar, para fazer o sacrifício, tinha pecado, os que foram contar estavam pecando, e os que fizeram o sacrifício estavam pecando. Então todos têm pecados. E aí Jesus vira para eles e fala o seguinte: vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé são mais culpados do que a nação de Jerusalém? Eu digo que não. Se vocês também não se arrependerem, todos vocês perecerão. Ponto. Foi assim que ele falou. Ele mesmo fez a pergunta e ele mesmo respondeu. Tem que ter arrependimento. Aí logo embaixo ele já deixa a parábola da árvore, um ano, não teve fruto, e que depois ele já mandou cortar logo. O senhor o dono da figueira mandou cortar.
Só que aí veio outro senhor falando, deixa, mais um tempo eu vou jogar adubo ali, né? Vou cercar ela para ver se ela dá fruto. Vou cuidar da figueira para ver se ela dá fruto. Mais um ano. Aí e Jesus responde, né? Mais um ano, se ela der fruto, muito bem. Muito bem se ela der fruto. Mas se ela não der fruto, é para cortar. Mesmo assim. Então é isso, minha gente. A mensagem de hoje é sobre o fruto do arrependimento. Nós temos que gerar frutos de arrependimento. Toda árvore que não dá fruto de arrependimento é cortada e é queimada para o próprio Jesus. É Ele que vai queimar. Não pense que só fazer a obra, né, de Deus e que você está fazendo, né, está gerando fruto. Está gerando fruto, mas o fruto que Jesus ele quer é o de arrependimento dos pecados. Você peca todo dia, então todo dia você tem que pedir perdão, se arrepender dos seus pecados. Se é só você e as suas atitudes. Agora, se for com o seu próximo, você tem que ir até o próximo e pedir perdão, se arrepender. E tem mais, Jesus já falou que não é pra gente deixar o sol ir embora sem pedir perdão. Se você brigou de manhã, não pode chegar à noite sem pedir perdão. Você tem que chegar e corrigir no mesmo dia, na mesma hora, se for possível. E não é só uma vez, não, é 70 vezes 7. Ou melhor, 70 vezes 7, é isso aí. Tava fazendo confusão aqui. É isso, minha gente. Então, pega aí o mistério a revelação de hoje, o mistério de hoje é isso, arrependimento, fruto de arrependimento, gerando um fruto de arrependimento, né, das nossas entranhas. Nós somos pecadores, Senhor, misericórdia da nossa vida, misericórdia da nossa alma. Vamos nos salvar para depois a gente salvar outras pessoas, né? Muitos estão preocupados em salvar o outro e ele está indo para o inferno. Porque fala demais, né? Aí dá bom dia a cavalo, que nem um ditado que minha avó dizia. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Porque tá falando tanto que tá acabando falando até com os animais assim, né? Bom dia, cavalo. Bom dia. Acho que o cavalo vai responder. Só o sangue, né? Então é isso, minha gente. Pega a visão. Gostou do vídeo? Tudo bem, beleza? Se não gostou, tudo bem também. Glória a Deus, é tudo para a glória de Deus. Eu sei que a palavra tem direção certa, porque a palavra de Deus não volta vazia. Assim diz a palavra do Senhor. Se você gostou, compartilhe com mais uns 2, 3 amigos, se puder, né? Fazer um favor de compartilhar e edificar mais alguém que você acha que vai gerar um fruto de arrependimento, vai fazer com que a pessoa ouça a palavra e vai se arrepender, então envia, ok? Porque nós temos que se arrepender todos os dias. Todos os dias nós pecamos, então nós temos que gerar o fruto de arrependimento. Na multidões de palavras a gente peca, né? Assim diz em Tiago, a gente peca demais se a gente ficar falando muito. Então vamos, colocar um zíper na boca, pensar muito bem antes de falar, para evitar de pecar. Só isso, para gerar um fruto de arrependimento sincero. Hoje eu vou ser diferente, não vou ser igual ontem. Hoje eu vou fazer tudo diferente, não vou ser igual o que eu fiz ontem, antes de ontem, o ano passado, o mês passado. Eu vou gerar um fruto em mim mesmo, um fruto de arrependimento em mim, para depois eu poder ganhar outras pessoas para Jesus. Ganhar outras vidas para Jesus, eu tenho que estar sarado, eu tenho que estar curado, eu tenho que estar de pé, né? Agora se eu tô doente, tô dodóizinho, tô feridinha, ai, papaizinho, não vou fazer mais nada, tô fazendo pirraça com Jesus, não vale a pena, entendeu? Porque Jesus falou, vai, faz o id do Senhor, né? Ele fala, ide, pregai a toda criatura. É para isso que você é escolhido, para pregar o evangelho a toda criatura, toda criatura. Isso é crente, não crente, outras religiões que eu não vou ficar citando nomes, mas existe um monte aí de ídolos, pessoas que adoram os ídolos, mas você vai pregar para toda criatura. Toda criatura. É criado por Deus? Então você prega. Tem ouvido? Você fala. Se não tem ouvido, não ouve, você faz os sinais e a pessoa vai ouvir, né? Mas o que você tem que dar um jeito de pregar para toda criatura que está perto de você, você tem que pregar. Até que está longe. Hoje em dia tem esse meio, né?
internet que a gente pode pregar para quem tá longe. Mas quem tá perto de você, você tem que dar um jeito de pregar. Fazer igual Davi. Gente, ó, é conversa para outro dia, né? Vou terminar o vídeo, senão vai ficar muito extenso. Que Deus abençoe.